amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Meu nome é Henrique e hoje eu sou responsável pela exposição que é vinculado no YouTube de quarta-feira. O tema que nos foi sugerido hoje, ele foi extraído do livro Ceifa de Luz, do capítulo 22, denominado Renovação em Amor. Todos nós sabemos, que somos frequentadores, estudiosos da doutrina espírita, que essa coleção, onde está aí o livro Ceifa de Luz, Emmanuel trabalha algumas informações, principalmente que Paulo nos trouxe, nas suas cartas. E nesse capítulo especial, Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13, um começo de frase que diz o seguinte: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. O título da palestra, o título da exposição extraída desse livro e dessa passagem é intitulado O Amor que Cobre a Multidão de Pecados. E para esse título, Paulo nos fala aqui sobre o conselho de nós, irmãos, não nos cansarmos de fazer o bem. Então está muito ligado essa parte do amor e fazer o bem, porque nós sabemos que amar é uma forma, é uma expressão maior da força divina, que é a lei de Deus, que é o amor, e fazer o bem é uma das suas nuances, se a gente pode expressar dessa forma. E quando eu peguei o título, a sugestão da exposição, que é o amor cobre a multidão de pecados, uma frase bem conhecida por todos nós, cristãos, eu fui pesquisar o entendimento, o sinônimo da palavra pecado. Então, quando a gente fala numa linguagem mais religiosa, lembrando que religião é uma situação onde nós estamos inseridos em rituais, em dogmas, tanto que eu vejo que dentro do espiritismo a gente tem mais uma situação de religiosidade, porque o espiritismo ele é destituído dessas práticas convencionais. Então, quando a gente fala usando o sinônimo na parte religiosa, ele fala de heresia, sacrilégio, blasfêmia. Quando a gente vai para a expressão do significado comum da palavra pecado, a gente já tem assim no sentido de culpa, falta, erro, falha, delito. Então, nesse entendimento, eu gostaria aqui de fazer uma proposta de mudar um pouquinho dentro da situação ou do mundo espírita, espírita como todos nós que praticamos essa doutrina, substituir a palavra pecado por nossas faltas, o amor que cobre a multidão de nossas faltas. Porque todos nós sabemos que como espíritos imperfeitos, no sentido de fazendo uma caminhada evolutiva e ainda no começo dessa caminhada, nós sim iremos ainda cometer muitas faltas, A grande maioria daqueles que já têm o entendimento, essa falta vem muito pela ignorância ainda, porque não conquistamos todo o saber, todo o conhecimento, em especial toda a moralidade. Então, voltando aí a esse capítulo 22, Renovação e Amor, Paulo traz essa informação. E no primeiro parágrafo, porque Emmanuel faz um estudo sobre essas falas de Paulo, então no primeiro parágrafo aí desse capítulo, o que Emmanuel traz para nós? Ele diz o seguinte: quando as crises te visitem, antes dos problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burinamento espiritual, com quem somos defrontados. Entretanto, pense igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências de que nos façam precisas. Então, quando eu peguei esse primeiro parágrafo, eu separei 3 informações que são muito repetidas
e ditas dentro da doutrina espírita, que é causa e efeito, burilamento espiritual e lei de renovação, né? Então nós vamos trabalhar em cima dessas três situações. Por quê? Porque para a gente primeiro entender por que nós erramos, né? E por que nós, desses erros, o que acontece com a gente, né? Então a causa seria o erro e o efeito são as lutas, as vicissitudes que todos nós que estamos aí num planeta de provas e expiações, reencarnados ou não, passamos, né, por essas lutas diárias. Então, buscando aí esse primeiro momento do parágrafo que Emmanuel nos traz, eu vou discorrer um pouquinho sobre a causa e efeito. E busco, né, apoio, auxílio no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Em 3 itens ali é trabalhado a justiça das aflições, causas atuais e anteriores das aflições. Então, assim, nós sabemos, né, que Deus é perfeito. E sendo Ele perfeito, todos os seus atos, vamos assim dizer, ou toda a sua lei, também é perfeita. Então não existe injustiçados ou injustiça, né? Apesar das injustiças aparentes, realmente não existe nenhum injustiçado. Quando nós adentramos a esse ensinamento, a esse estudo no Evangelho, né, no capítulo 5, o que os Espíritos nos traz sobre a justiça das aflições? Eles começam a nos dizer que somente na vida futura se descansa o entendimento das aflições, das lutas que todos os seres humanos passam. Mas também eles nos falam que somente no entendimento da vida futura não basta. Por quê? Porque nós sabemos, né, que uns sofrem mais que outros. Muitas situações, quando a gente olha, né, para o nosso dia a dia, a gente vê às vezes até uma desigualdade, uma anomalia, né, aparente, que muitas vezes nos convida num processo de reflexão, de sermos levados, né, a nossa vida terrena, esquecendo muitas vezes dessa vida futura, né, e da imortalidade da alma, a pensar que está acontecendo injustiças no mundo, né? E a gente sabe que não é assim que funciona, né? E que, sim, as aflições, né, a justiça das aflições, ela tem um proceder, ela tem um motivo. E esse motivo é justamente os nossos equívocos, os nossos erros, né? As nossas, como eu trouxe aqui, né, as nossas faltas. E elas é que causam, né, as dores futuras. Se a gente fizer uma analogia, um pensamento humano e trazer para aquela reflexão, né, de que os pais, junto aos seus filhos, jamais trariam, entre aspas, né, castigos, reflexões, situações que causassem dores em seus filhos para provocar um aprendizado, se esses filhos não fossem ou fizessem rebeldias, né? Então, assim, em outras palavras, um pai ou uma mãe ou os pais só irão corrigir os filhos sendo com castigo, nós castigamos, né? Para poder ter uma reflexão ou impondo aos nossos filhos situações para também o aprendizado, se eles cometem equívocos, se eles fazem alguma arte, alguma coisa errada. Caso contrário, não existe motivação para isso. Então, vamos dizer que nós, né, o que eu tenho em um filho que é né, aquele espírito já de luz, né? Um menino bom ou uma menina boa que não me requer necessidade de corrigendas. Jamais eu vou imputar ou colocar para essa criança
é um castigo ou uma correção ou até mesmo uma imposição para que ela aprenda, porque ela já sabe, né? Isso também, fazendo uma analogia, somos nós perante a Deus, né? Os espíritos perfeitos, eles não passam por nenhum tipo de imposição ou de luta. Por quê? Porque eles já se depuraram. O que acontece muitas vezes, eles virem em missões, né? E essas missões exigem deles situações de sacrifício, de dor, para que a humanidade aprenda. Mas caso contrário, né? Isso não acontece no sentido da congênera. Já nós, espíritos imperfeitos, que cometemos vários equívocos, Deus nos promove o aprendizado, e muitas vezes, né, através da dor, porque a dor, como sabemos, é uma ferramenta didática. Então, essas aflições, ela tem aí as suas causas. Se durante a nossa encarnação, nós, muitas das vezes, agimos com intemperança, com descuidado, com rebeldia, com orgulho, com vaidade, né? Com certeza ali no futuro, nessa própria existência, nós colheremos os efeitos ou os frutos dessa situação. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa descuidada nas minhas questões financeiras, né? Não tenho controle financeiro, se eu gasto além da conta, com certeza o meu salário não vai suprir as minhas necessidades, e lá no futuro eu vou ter aí um processo de dor, de luta por estar endividado. Se eu sou uma pessoa impaciente, nervosa, com intemperança, muito provavelmente lá no futuro eu vou passar por dificuldades, tanto no âmbito do convívio social, ou até mesmo no âmbito das dores físicas, que eu vou envenenar o meu organismo, né? Então lá no futuro eu vou ter problemas com isso. Ou seja, as dores do futuro, elas foram causadas nessa própria existência. E aí eu posso elencar inúmeras situações. Mas quando, né, eu entendo que eu não tive essas atitudes e passo por dores que, olhando para a vida, não tem explicação, por exemplo, né, um acidente, uma perda de um ente querido, até mesmo situações no âmbito ou de caráter material, né, falências, né, que nenhum tipo de precaução poderia evitar. Aquelas crianças que nascem com deformidades, idiotia e várias outras enfermidades, né, onde a gente para e fala assim, poxa, por que isso está acontecendo? Então, se a gente não acha explicação nessa atual existência, com certeza, né, as causas estão em existências anteriores. Por que a gente traz isso? Né? Por que eu trouxe isso para nossas reflexões, que é tão comum? Porque realmente, Emmanuel, quando a gente para e pensa, né? Cara, eu estou sofrendo. Nossa, tá difícil. E eu olho para aquilo que eu fiz nessa vida, eu falo assim, opa, mas eu fui o causador nessa vida. E se eu estou sofrendo e não tenho uma causa nessa vida, provavelmente em vidas passadas eu devo ter, né, com muita assertividade, causado algum mal, feito alguma coisa. E agora vem o processo, né, da colheita. Então Emmanuel nos convida aí no primeiro momento, né, a pensar, né, ou seja, quando as crises te visitem, pensa, medite dos princípios de causa e efeito. Ou seja, para nos convidar a entender que nenhuma dor, nenhuma vicissitude, nenhuma luta que passamos é por acaso, ou que não tenha o seu porquê, a sua base dentro da lei de Deus, que é perfeita. Então, se sofremos, se passamos por dores, na grande maioria é por causa das nossos equívocos, ou também, né, numa menor minoria, numa menor procedência, minoria, é porque realmente nós pedimos, né, por passar por essas lutas pelo nosso próprio burilamento. Então, no primeiro momento aí, a gente entende
que essas nossas faltas, elas sim existem e ela tem uma motivação justa. Continuando, né, Emmanuel fala de burilamento espiritual e lei de renovação. Estou passando por lutas, sejam elas consequência de faltas ou seja ela por provações para o nosso melhoramento. Aproveitar esses impositivos para que nós trabalhemos, né, o burilamento espiritual, entendendo que isso faz parte da lei de progresso, ou seja, uma renovação, e que nós temos capacidades, porque Deus, como se diz, né, não entrega um fardo maior do que a gente possa, mais pesado que a gente possa carregar, e nem coloca nas nossas vidas nenhuma situação que não seja para o nosso melhoramento. Então, dentro desse entendimento de lei de progresso, de renovação, a gente é convidado a refletir com entendimento, com paz de espírito. Para quê? Para que entendemos que é preciso passar por esse processo para o nosso melhoramento, para o nosso brilhamento, para a nossa renovação. E se decidirmos aceitar, né, nós estaremos dando grandes passos para que esse processo de melhoramento e afastamento das nossas imperfeições aconteçam. Então, nesse momento aqui, Emmanuel fala, né, decidimos aceitar construtivamente as experiências que nos façam preciosas, né? E aí tem um grande processo que a gente precisa passar, que é justamente essa questão da aceitação. E a aceitação, ela está muito ligado, né, ao fator resiliência. Então, nesse segundo momento, que é já entendendo que as dores são necessárias e que elas são justas, a gente, então, assim, pensa e reflete o que devemos fazer, como devemos proceder, nos revoltar perante essas lutas ou nos acalentar no conhecimento, no amor e nos ensinamentos de Jesus. Claro, né, que para a renovação, para o crescimento, nós precisamos esquecer a revolta. Nós precisamos ter entendimento sobre isso. E aí, novamente, né, ali Emmanuel continua no quarto parágrafo falando o seguinte: aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso próprio proveito. Olha que interessante, né, esse pequeno parágrafo, né? Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho. Que trabalho é esse que Emmanuel está dizendo? Não é o trabalho convencional que nos traz remuneração. É o trabalho que nós temos que fazer dentro de nós mesmos, né? No sentido do burilamento, da reforma íntima, né? Desse trabalho que Emmanuel está nos dizendo. E que a aceitação e a paciência, né, são quase sempre a metade desse êxito. Então, passar por isso com tranquilidade, com paz de espírito, compreendendo é a metade. A outra metade, pelo que eu entendi aqui, né, é aquilo que nos convida ao perdão, ao amor, à caridade, né? Que tudo isso, os grandes beneficiados seremos nós mesmos. E também buscando auxílio e recurso no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo os que são brandos e pacíficos, nós temos o item 8, obediência e resignação. E o capítulo começa da seguinte forma, né, o parágrafo: a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. E aí os Espíritos continuam trazendo informações para nós. Mas o que eu refleti sobre essa situação? Realmente, né, Jesus foi a prova viva, né, o exemplo vivo da obediência e resignação. Em todas as suas passagens, a gente vai ver essas duas palavrinhas, né, muito forte nos seus exemplos. Acatando sempre a vontade de Deus na sua missão, Jesus, e sendo resignado perante tudo que passou, né? Daí me trouxe aí várias memórias, em especial, né, aquele momento que antecede, né, a crucificação, e nós
passamos agora por esse processo de lembrar sobre esse episódio, né, que foi a Páscoa. Então me veio à memória aquele momento onde Jesus é colocado perante Pilatos, e aí é muito interessante, alguns estudiosos espíritas trazem isso, o próprio Haroldo, né, coloca essa situação onde está ali, né, o governador planetário, que é Jesus, e o governador da Judéia, um homem imperfeito, com todas as suas mazelas, todas as suas limitações, e Jesus, né, um espírito puro, um espírito crístico, acatando a decisão de Pilatos. Ou seja, né, um ser humano comum, numa posição mundana, passageira, definindo e decidindo ali o destino do governador planetário enquanto reencarnado. E Jesus, né, em silêncio, não se defende, não argumenta. Por quê? Porque ele, demonstrando ali a obediência aos impositivos do Pai em relação à sua missão de trazer, né, a lei de Deus e o entendimento da vida futura para todos nós, ele se mantém em silêncio. Até mesmo porque eu acho que não adiantava, né, explicar. Porque se a gente olha a vida de Jesus e não entende os seus exemplos, não vai ser com palavras e explicações que isso vai mudar. Então, vai mudar. Então, a gente vê ali, né, Jesus, para mim, exemplificando muito essa questão da obediência e da resignação. Obediência e acatar a vontade do Pai, e resignação porque ele passou por todo processo de suplício, né, sem questionar, sem titubear, sem vacilar e sem se revoltar, né? E aí, o que a gente reflete sobre essas duas palavrinhas que é muito importante nesse processo de aprendizado e dentro do nosso contexto, né, o amor cobre a multidão das nossas faltas, realmente a gente precisa. E a obediência, o que é para nós no nosso entendimento espírita? A obediência é o consentimento da razão. Então, quando eu obedeço, eu entendi todo esse processo que hoje aqui nós estamos relembrando, né, que a doutrina traz, quando a gente fala de causa e efeito, quando a gente fala de dores. Então, eu entendo esse processo racionalmente, e aí nós sabemos que dentro do Espiritismo a gente fala da fé raciocinada, e quando isso para mim está muito claro, ou seja, eu estou passando por uma dor hoje, seja ela provação, seja ela expiação, seja ela para o meu melhoramento, né? Claro que as duas serão, mas se eu souber aproveitar, então vai ser o meu melhoramento. Então eu entendo isso e o que eu faço? Eu aceito, né? E essa aceitação, nós nos submetemos, é uma submissão. Submissão ao quê? À vontade de Deus, porque Ele é perfeito. Ele está nos educando, Ele não está nos castigando, Ele não está nos submetendo a uma dor simplesmente por capricho, e sim por necessidade de aprendizado. Então essa submissão, né, o consentimento da razão, que é a obediência, é uma submissão sadia, não aquela submissão de uma situação ou de uma pessoa que nos escraviza, né, por algum motivo, sentimento, por exemplo, posso dar um exemplo comum aqui, né, que é do sentimento dentro de relacionamento, onde uma pessoa se coloca apaixonada ou ama, né, sei lá qual o adjetivo que a gente possa usar, e a outra, ao invés de usar, entender esse sentimento nobre, ela usa daquela situação para explorar, né, para escravizar e para exercer uma submissão ruim, feia, covarde, né? Nós não estamos falando dessa submissão, nós estamos falando da submissão, que é o consentimento da razão, quando a gente se torna obediente, porque a gente entende que assim é o melhor caminho, né? E a gente se reinventa para os novos processos ou para aquele processo que nós estamos vivendo. E a resignação, né, os espíritos nos convidam a entender que é o consentimento do coração. Então eu saio da razão e vou para o sentimento. Eu saio daqui e venho para cá, ou seja, a resignação
o meu coração aceita, né? E ele quer viver aquela dor, aquela necessidade ou aquela luta sem a revolta. Por quê? Porque ela acata, o coração, o sentimento acata, entende junto com a razão e fala, poxa, eu sei que isso é bom para mim também e eu vou viver aquilo ali sem revolta, eu vou viver ali buscando, né, me fortalecendo na fé, tá? E aí é muito diferente da covardia, né, esse consentimento do coração, porque muitas vezes nós somos taxados, né, como covardes, quando nós entendemos que durante um processo de aprendizado, onde envolve, né, várias pessoas, a gente olha para o nosso semelhante e fala assim, poxa, eu já sou capaz de ceder, de aceitar, né? Ou seja, o meu coração consente, ele se resigna perante aquela situação, porque a gente vê que naquele momento ali, o outro, né, não consegue entregar o que a gente consegue. Não estou falando que nós somos melhores, né? Mas para aquele momento nós estamos tendo uma atitude mais assertiva. E aí me vem na memória agora, né, o capítulo da Boa Nova, quando fala de Joana de Cusa, né? Quando ela vai conversar com Jesus sobre o esposo. E Jesus justamente convida ela a essa resignação, né? Que é o consentimento do coração. E muitas vezes nós somos taxados como covarde. Você não se impõe, você você aceita tudo. Não é uma covardia. É um entendimento, é uma compreensão. Tá? Então, a gente foi para um processo agora de que eu sei que existem as lutas eu entendo porque elas existem, e eu me porto perante essas lutas, essas vicissitudes, essas provações, com com esses dois pesos, obediência e resignação. E aí Emmanuel, né, nos convida aí no último parágrafo a esse entendimento. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Então, já caminhando, né, para o final da nossa explanação, voltando aqui ao amor que cobre a multidão de pecados ou a multidão de nossas faltas, né, nós, para essa prática de ter o amor, para que as nossas faltas sejam sanadas, é o grande triunfo. Ou seja, Jesus nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Como a gente vai amar o próximo se a gente não tem amor? Como a gente vai sanar as nossas faltas se a gente não amar? E claro, né, amor é a expressão maior de várias situações que nós temos que fazer, como eu disse, né? A caridade, o perdão, o entendimento, a paciência, a resignação, a obediência. Então, Emmanuel nos convida no final desse capítulo, né, a realmente a prática do amor, ao entendimento, porque só amando, só fazendo bem para nós e para os nossos próximos, ou para o nosso próximo e para nós, né? Porque nós temos que amar também a nós mesmos, é que nós conseguiremos, né, essa renovação, essa redenção, ou seja, também nós sairemos daquele ciclo vicioso de errar e ter que sanar os erros, reparar, errar e sanar o erro, para um ciclo virtuoso, ou seja, eu paro de errar porque eu estou amando, porque eu estou fazendo o bem ao meu próximo, porque eu estou sendo útil para o meu próximo, porque eu entendi que nesse processo, quando assim eu faço, esse círculo virtuoso, ele sai da dor para o crescimento espiritual. Então essa frase realmente, né, dita nossa, agora me faltou a memória. Eu acho que João e também até está, não no Novo Testamento, mas está nos Atos dos Apóstolos, né? Tiago, ela é verdadeira, né? O amor cobre a multidão de pecados ou as nossas faltas. E aí eu encerro, né, essa explanação, pegando uma mensagem de Emmanuel no livro Lei de Amor,
é uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 8, que diz o seguinte: redenção. E aí ele começa falando o seguinte, com uma pergunta: quando redimirás espiritualmente a ti mesmo? E aí Emmanuel fala o seguinte: redimirás a ti mesmos quando compreenderes conscientemente o preço do próprio raciocínio, que todos os sofrimentos decorrem das leis de amor que governam a vida, da lei de amor que governam a vida. Para isso, é indispensável compreendas que todos estamos subordinados ao princípio inelutável da reencarnação e que nos reencarnaremos na Terra ou em outros mundos, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, para que nos edifique o aperfeiçoamento espiritual, seja diante dos imperativos da evolução, que nos traçam inevitáveis labores educativos, ou à frente dos encargos expiatórios, que nos apontam graves tarefas de recapitulação e corrigenda, para o expurgo da consciência culpada. Então, essa última mensagem de Emmanuel resume o nosso estudo, a nossa explanação, dizendo que todas as nossas lutas são justas. Nós precisamos ter uma postura perante a vida, todos nós, de aceitação, mas uma aceitação movimentada justamente pela obediência, que é, o consentimento da razão, e a resignação, que é o consentimento do coração. Então, é uma obediência e uma resignação não sem motivação, mas com muito entendimento. E, por fim, colocarmos em prática em nossas vidas a lei de amor, porque somente assim nós realmente conseguiremos corrigir as nossas faltas, reparar os nossos equívocos atuais e passados, para que possamos, com muito entendimento, apoiado na lei de amor que o Cristo veio nos ensinar, a prosseguir o nosso caminho de evolução. Claro, essa evolução acontece de uma maneira sistemática, tranquila, porque nada nas nossas vidas é através de saltos. Então, que nós possamos ter esse entendimento e aproveitar não só essa oportunidade da encarnação atual, mas entender que todo dia é uma oportunidade para que nós possamos proceder dessa forma e conquistar diariamente a nossa tão necessária evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe e mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, estudando e entendendo um pouco mais da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. Que Deus e o Mestre amigo possa nos abençoar hoje, agora e sempre.